O diabo levou todos os produtores, os músicos, os designers, nos levou todos para Hollywood, nos levou todos para Nova York, literalmente assinando um contrato para vender nossas músicas. Antes da fama e do dinheiro, antes de serem conhecidos, esses artistas eram apenas pessoas buscando um sonho que prometia tudo: poder, influência, riqueza além da imaginação. E por um momento, parecia que eles tinham conseguido. As luzes, as multidões, a atenção sem fim, tudo parecia real. Mas quanto mais você olha de perto, mais essa imagem começa a rachar. Porque por trás das histórias de sucesso repetidas várias e várias vezes, existe outra narrativa. Uma narrativa oculta sob manchetes, escondida por imagens controladas e descartada quando se aproxima da superfície. Alegações perturbadoras, comportamentos inexplicáveis e momentos inquietantes que geram mais perguntas que respostas. Alguns foram acusados, outros expostos, e alguns só falaram o suficiente para gerar dúvidas sobre o que ocorre nos bastidores. Porque numa indústria baseada em imagem e controle, nem tudo é feito para ser visto. R. Kelly, Chris Brown, Marilyn Manson, XXXTentacion, Michael Jackson, Kanye West, Tekashi 69, Fetty Wap, Tory Lanez, Diddy, antes de serem famosos, estavam construindo suas bases. Mas ao chegar ao topo, o holofote mostrou não só o sucesso deles, mas algo mais sombrio. E ao ligar os pontos, fica impossível ignorar. Vou defender as crianças que não conseguem se defender sozinhas e enfrentam muito cyberbullying e outros problemas na escola. Tekashi 69 nasceu como Daniel Hernandez em 18 de maio de 1999. Ele nasceu e foi criado no bairro de Bushwick, no Brooklyn, Nova York. Ele foi criado pelos pais e cresceu com o irmão. É de descendência hispânica mista. Minha mãe é mexicana. Ela é de Acrisco, Pueblo Acrisco, Las Flores, no México, e meu pai é porto-riquenho. 669 é fundamental para a marca de Tekashi, está em seu nome e tatuado mais de 200 vezes em seu corpo. De acordo com Tekashi, o número tem algo a ver com a infância dele, mas ele é bem enigmático sobre o que exatamente significa. 669 é só um estilo de vida, tá ligado? Tem relação com muita coisa e com como eu cresci. Não quero entrar muito no que é 669, tá ligado? Agora! Mas eu quero que as pessoas realmente entendam, então vou deixar elas me conhecerem primeiro antes de conhecerem o 669, tá ligado? Como ele disse que 669 está ligado à sua criação, acho que se refere a sobreviver a desafios. Quando criança, Daniel não tinha televisão. Ele costumava dormir com fome e sua mãe ouvia seu estômago roncando. Ele nunca tinha dinheiro para roupas novas. Uma vez, a mãe lhe deu sapatos achados no lixo e ele os usou na escola. Um dos colegas de classe dele reconheceu os sapatos como sendo um par que ele mesmo tinha jogado fora. Agora, Daniel era popular na escola, sempre foi o palhaço da turma, nunca sofreu bullying e tinha confiança para ser ele mesmo. Mas as coisas mudaram depois que a tragédia aconteceu. Quando ele tinha apenas 13 anos, o pai de Daniel foi assassinado. E isso aconteceu a poucos passos da casa da família. Isso me fez me rebelar. Sabe do que falo? Fiquei com raiva. Não quero ser um super-herói. Quero ser vilão, pois vilões nunca morrem. Super-heróis sempre morrem. Daniel enfrentou sérios problemas após o evento, se meteu em encrenca na escola e foi expulso na 8ª série. Enquanto isso, sua mãe teve ainda mais dificuldade para pagar as contas. Daniel procurou trabalho para ajudar nas contas. Trabalhou como ajudante de garçom, mas era fraco para carregar pratos e foi demitido. Ele manteve empregos tradicionais, mas quando não bastavam para pagar as contas, ele e o irmão complementavam a renda vendendo drogas. Ao entrar no novo negócio familiar de drogas, Daniel passou mais tempo com o irmão, que fazia parte de uma banda de metal e o apresentou ao gênero musical. Naquela época, ele ouvia bandas de heavy metal como All That Remains e Parkway Drive, que se tornariam algumas de suas primeiras influências musicais. Infelizmente, o tráfico de drogas não foi totalmente positivo. Em certo momento, Daniel ele tinha um emprego trabalhando em uma bodega, e o dono da loja o pegou vendendo heroína enquanto trabalhava lá. Daniel errou ao agredir o dono da loja após ser confrontado. Como consequência, Willie foi acusado por venda de entorpecentes e agressão. E ele passou um tempo na famosa ilha-prisão, bem em Rikers Island. Que situação! E não seria a última vez. Eu tenho permissão para concorrer contra você. O quê? Tudo isso ocorreu quando Daniel era menor de idade e felizmente serviu como alerta para ele. A partir daí, ele escolheu o caminho certo, mesmo que isso o levasse a dormir em porões para se abrigar.
Mas havia algo em Takashi que o ajudaria a alcançar a fama na internet. Eu não tinha as botas UGG, não tinha essas coisas todas, eu não podia pagar por isso. I wanted it, I couldn't afford it. Crescendo com poucos recursos, 6ix9ine nunca precisou de roupas de marca e criou seu próprio estilo, que o ajudou a ganhar fama na internet. Takashi diz que no início, Willie tinha várias contas populares no Instagram, mas elas foram desativadas repetidas vezes por conteúdo impróprio. Como ele falou, sou o rei de ter meu Instagram deletado. Bons tempos, mesmo com contas desativadas, suas imagens ainda eram repostadas. Imagens dele com uma camisa escrita comedor de buceta chamaram tanta atenção online que Daniel virou praticamente um meme vivo. Com mais fotos dele em roupas extravagantes surgindo em sites como Reddit e provavelmente no WorldStar. Você deve estar se perguntando por que ele usava as letras HIV, felizmente, não estava fazendo piada com a doença. Takashi tinha muitos amigos soropositivos e sempre participava da caminhada contra a AIDS. Ele seguiu usando as letras HIV fora da caminhada para conscientizar sobre a doença e também as tem tatuadas nas costas. Por volta de 2012, Takashi começou a namorar a mãe de seu filho, Sara. Ela também estava no Instagram com o nome de usuário Alshara ou Algsaris. Beleza, já que você está stalkeando ela, segue também. Ela engravidou 2 meses antes dele sair da cadeia. E os dois tiveram uma filha, Saraya. Isso foi por volta de julho de 2015, e ele já mostrou ela no Instagram algumas vezes no passado. Apesar de ser visto como rapper do SoundCloud, Takashi não iniciou sua carreira lá. Ele conquistou fãs com vídeos no YouTube, mas só criou sua conta própria em 2018. Nos primeiros dias, ele criava músicas, fazia vídeos e lançava pelo canal FCK Them, gravadora da Eslováquia, onde Takashi tem muitos fãs. A primeira apresentação ao vivo dele foi numa turnê pelo leste europeu na primavera de 2017. O primeiro show solo foi em Praga com ingressos esgotados. Quem diria? Takashi tinha só 15 anos quando criou seu primeiro videoclipe chamado 6ix9ine, mas infelizmente foi excluído do YouTube. Na verdade, todos os primeiros vídeos foram excluídos. Aparentemente, ele também é conhecido por ter seus vídeos do YouTube excluídos. O videoclipe mais antigo dele, que ainda parece estar disponível no canal FCK Them, bem, parece ser Scam Life, foi lançado em julho de 2015. Esse vídeo não teve números enormes logo de cara, mas desde então já acumulou 3,9 milhões de visualizações. Então, por que Scam Life? Bem, Scam é outra parte da marca pessoal de Takashi. Scam significa Society Can't Understand Me. A sociedade não consegue me entender, refletindo o que ele pensa de seus fãs, jovens socialmente excluídos e incompreendidos. Agora, jovens como ele têm identidades pessoais fortes e não seguem padrões. Takashi valoriza muito isso, pois se destacar no estilo pessoal foi o que eventualmente o levou a se tornar um artista musical. Bem, ele começou a fazer rap por diversão. Para ser sincero com você, Takashi disse, eu realmente não queria ser rapper nem nada disso. Só comecei a fazer música porque todo mundo dizia, cara, você parece muito maneiro. 6ix9ine chamaria ainda mais atenção ao longo de 2016 com faixas como Yokai e Hellsing Station. Em janeiro de 2017, ele colaborou com Jay Stash e Zen Black para criar Exodia. Em todas essas músicas, Takashi se esforçou ao máximo para deixar seus vídeos o mais legais possível. Agora, quando se trata de fazer videoclipes, ele diz que acha que é o melhor no que faz. E isso apesar do fato de que ele também diz que não é realmente fã da própria música. Bem, seus vídeos começaram a chamar a atenção. Takashi também passou a receber sua cota de ódio. Ele conseguiu transformar esses pontos negativos em positivos, e além de considerar seus haters como pessoas que estão ajudando a divulgar seu nome, ele também conseguiu transformar tretas em amizades. Aparentemente, durante uma dessas brigas, Trippie Redd fez um comentário público apoiando o cara com quem Takashi estava brigando. Takashi viu isso e enviou uma mensagem direta a Trippie dizendo que gostava de sua música. Então Trippie respondeu da mesma forma, dizendo que gostava do que Takashi estava fazendo, e logo depois os dois começaram a colaborar. A primeira colaboração deles seria um videoclipe que elevaria o perfil de Takashi como nunca. Pose 1469 foi lançado no YouTube em abril de 2017 e desde então o videoclipe já recebeu quase 20 milhões de visualizações no YouTube. Agora, Takashi também logo conseguiria uma colaboração com Famous Dex na música Xena 00.5. Trippie e Takashi ainda colaborariam em outro sucesso, incluindo Aoi. Você sabe qual é. Aoi, eu não sei, mas em breve haverá problemas no paraíso. O maior escândalo da carreira de Takashi até agora começaria com o artista Zilla Kami, um ex-associado de Takashi.
Segundo Takashi na época, ele ajudou a cuidar de Zilla durante o verão de 2016, dando comida, dinheiro e um lugar para ficar. Segundo Treyway, empresário de Takashi, a treta começou por um incidente na gravação de um videoclipe e pelo uso de alguns beats. Mas em agosto de 2017, Will Zilla contou uma história bem diferente. Segundo Zilla, Takashi foi preso por estupro de vulnerável após dormir com uma garota de 13 anos. Zilla afirma que depois pagou a fiança de Takashi, que foi de impressionantes $20 mil e que Takashi nunca o reembolsou. Como prova dos supostos crimes, Will Zilla e outros detratores de Takashi começaram a divulgar esta imagem. E aparentemente mostra Takashi, bem, com uma garota menor de idade. Há também uma captura de tela que supostamente mostra as acusações contra ele e que ele se declarou culpado. Vale lembrar que Daniele Hernandes é um nome comum e não está claro se essa ficha criminal é de Takashi. Além disso, Zilla Kami não apresentou nenhum comprovante mostrando que realmente pagou a fiança para ele. Agora, Tech também tentou confrontar Zilla sobre as acusações do lado de fora de um estúdio de tatuagem. Mas Zilla, bem, ele se recusou a sair, sei lá. Bem, Ei, Zilla! Vem aqui fora! não! ele não quer sair e ficou trancado em uns estúdios de tatuagem. Ainda assim, ele publicou um vídeo estranho chamando a si mesmo de estuprador feliz. Sim. Megan conhece Bonnie. Eu sou uma estupradora tão feliz. Após o escândalo, Tripp decidiu se afastar dos supostos estupradores de menores. Agora, em palavras infames, me desculpe, Brozai, 1400 não promove pedófilos. Agora, enquanto Takashi negava as acusações, Tripp não acreditava nisso. E os artistas continuariam trocando farpas por anos. Uma verdadeira... Carreira marcada por polêmicas. Garoto de 13 anos. Seu maldito pedófilo. A rivalidade ficou violenta quando Tripp foi atacado no saguão de um hotel em Nova York após postar foto de 6ix9ine de mãos dadas com outro homem. Agora Takashi foi ao Instagram e praticamente confirmou que foi um dos seus aliados. Ele disse: "Eu não sei o que está acontecendo, mas me sinto muito mal com isso. Seu queixo está machucado." Não pode sair chamando os outros de gay, mano. Coloca gelo nesse queixo, tá machucado. Me sinto mal, mano. Ele também terminou o vídeo dizendo: "Eu só quero que você seja meu amigo de novo." Cara, 2018 é o ano do gangster. Agora, mesmo brigando com quem o colocou nos holofotes, Tekashi seguiu em frente. Ele lançou a música Gumo em 8 de outubro de 2017. Em menos de um mês, a faixa já tinha mais de 15,6 milhões de visualizações. Ela foi certificada como platina pela RIAA e alcançou a posição número 12 na Billboard Hot 100. Meu sobrinho de 14 anos é obcecado, ouve essa música o tempo todo. Takashi estava orgulhoso dela, dizendo que era a segunda mais popular de Nova York. Havia uma música que ele preferia. Não vou menosprezar o Cloud assim. 6ix9ine lançou os singles Kuda e Kiki, ambos ouro, incluídos em sua primeira mixtape oficial, Day 69, lançada em fevereiro de 2018. Agora, o projeto seria certificado como ouro e alcançaria o 4º lugar na Billboard 200. Também incluiria faixas de sucesso como Gumo, Gotti, Rondo e Billy. Outros sucessos vieram com Tati e Skittles. Enquanto sua carreira crescia, Takashi seguia enfrentando muitas dificuldades nos bastidores. Ele ia ao tribunal por acusações de má conduta sexual e arrumou novas brigas com os artistas de Chicago Chief Keef e Lil Reese. Então, em julho de 2018, ele foi sequestrado. Ele também foi espancado e roubado de mais de $750 mil em joias personalizadas. Também $35 mil em dinheiro. Dinheiro. Aconteceu tão rápido, tudo o que eu vi foi a arma na minha cara. E aí, quando eu acordei, eu estava no banco de trás de um carro. Quando foi sequestrado, ele tinha acabado de gravar um videoclipe com Nicki Minaj e Murder Beats para seu single de platina Fifi, seu maior sucesso nas paradas até então. Chegou ao 3º lugar nas paradas de rap, R&B, hip hop e Hot 100 dos Estados Unidos. 3º lugar em todas as 3. Christopher Morris Brown nasceu em 5 de maio de 1989, em Tappahannock, Virgínia. Sua mãe, Joyce Hawkins, é ex-diretora de uma creche e seu pai, Clinton Brown, era agente penitenciário em uma prisão local. Ele tem uma irmã mais velha, Latrell Bundy, que trabalha em banco. Quando era apenas um garotinho de 2 anos, Chris ficava hipnotizado assistindo outras pessoas dançarem e cantarem. Então, ele começou a aprender sozinho a fazer o mesmo.
Seus pais tinham uma vasta coleção de álbuns de soul que ele adorava antes de se interessar mais por rap e hip hop. O artista que ele mais gostava de ver e de quem mais aprendia era Michael Jackson e, mais tarde, Usher. Ele impressionou a mãe com uma performance impecável de My Way. Ele se apresentava em um coral e, no ensino fundamental, conseguiu o papel principal em uma peça de Natal chamada Outfits, que foi inspirada em Elvis. Nessa época, os pais dele se divorciaram e o novo namorado da mãe, que depois virou marido, era abusivo. Ele viu a mãe nessa situação e chegou a presenciar ela ter sangramentos no nariz por causa dos abusos. Enquanto morava com esse homem, vivia sempre com medo e sem um bom exemplo. Por outro lado, ele teve muita sorte com as mulheres, perdendo a virgindade ainda muito jovem, aos 8 anos de idade. Além da música, dança e de conquistar mulheres, Chris também era atleta e jogava basquete no time da 8ª série, mesmo estando na 6ª. Quando Chris tinha 13 anos, um olheiro de talentos foi à sua pequena cidade e organizou audições em um posto de gasolina. Chris impressionou a todos com seu talento para cantar e dançar. Depois disso, uma demo foi enviada para Nova York e chegou até Tina Davis, que conseguiu que Chris fizesse uma audição para L.A. Reid. Isso aconteceu quando Chris tinha 15 anos e ele assinou o contrato naquele dia. Depois, ele deixou a Essex High School, na Virgínia, em 2005 e se mudou para Nova York para seguir a carreira musical, o que foi oportuno, pois seu temperamento causou uma briga com um garoto mais velho do time de basquete em casa. Seu álbum auto-intitulado Chris Brown foi lançado em 29 de novembro de 2005 e estreou em segundo lugar na Billboard 200 na primeira semana. A partir daí, ele estava feito. Passou a frequentar o Grammy e começou a viajar pelo mundo em turnê. Rapidamente, ele se voltou para a atuação, participando de 3 episódios de The O.C. Você está convidado para passar um tempo comigo em casa. E eu aceito o convite. E eu falei com o professor. Sim, professor. Muito engraçado. Gente, seria cerca de 1 ano de fama antes de ele começar a se envolver com a namorada Rihanna e num caso de agressão que ofuscou seu imenso talento. Desde então, ele passou a frequentar tribunais enquanto tentava chegar ao topo das paradas com novas músicas. O que me diferencia é minha voz e tom. Sou uma escola inteira, um cara de alma velha. Christopher Maurice Brown nasceu em 5 de maio de 1989 em Tappahannock, Virgínia, uma cidade de 2.000 habitantes. Ele tem ascendência afro-americana e indígena Pamuki. Sua mãe, Joyce Hawkins, é ex-diretora de creche e seu pai, Clinton Brown, era agente penitenciário em uma prisão local. Ele tem uma irmã, Latrell, que trabalha em banco. Aos 2 anos, Chris já aprendia a cantar e dançar sozinho. Seus pais tinham álbuns de soul que ele adorava antes de se interessar por pop e hip hop. Seu artista favorito para assistir e aprender era Michael Jackson e depois Usher. Ele cantava no coral da igreja e na escola, depois conseguiu o papel principal em uma peça de Natal chamada Elvis, inspirada em Elvis. Nessa época, os pais de Chris se divorciaram e o novo namorado da mãe, que depois virou marido, era fisicamente abusivo. Chris viu a mãe ser espancada e com o nariz sangrando. Morando com esse homem, ele vivia constantemente com medo. Por outro lado, ele estava indo muito bem com as garotas, tendo sua primeira experiência quando tinha apenas 8 anos de idade. Na verdade, perder a virgindade aos 8 anos de idade é algo bem perturbador, você não acha? Isso é nojento. Aos 13 anos, um olheiro visitou sua cidade pequena e organizou audições em um posto de gasolina. Chris impressionou com sua voz, dança e carisma, o que levou à produção de uma demo que passou a circular em Nova York. Além da música, da dança e do sucesso com as garotas, Chris também era um atleta promissor. Ele jogava basquete no time da 8ª série, mesmo estando na 6ª. Estudou na Essex County High School, onde foi armador do time. Mas embora fosse um jogador talentoso, ele frequentemente precisava faltar aos jogos para focar em sua carreira musical. Voltei, comecei a jogar. Meu treinador começou a me dar um pouco de tempo de jogo. Você não quer tirar valor. A demo dele chegou a Tina Davis da Def Jam Recordings, que conseguiu uma audição para Chris com L.A. Reid. No mesmo dia, L.A. Reid ofereceu um contrato a ele. As negociações duraram meses até que uma fusão fez Tina perder o emprego. Chris a nomeou empresária e ela colocou Jive Records, J Records e Warner Brothers em forte disputa pelo jovem astro. Chris decidiu assinar com a Jive em 2004 pelo trabalho deles no desenvolvimento das carreiras de Britney Spears e Justin Timberlake. No ano seguinte, largou o ensino médio e foi para Nova York, já que seu temperamento já estava causando problemas onde morava. Chegou a brigar com outro garoto em um jogo de basquete.
Em fevereiro, ele começou a gravar seu álbum de estreia auto-intitulado e já tinha 50 músicas gravadas até maio. O álbum finalmente foi lançado em 29 de novembro de 2015 e alcançou o segundo lugar na Billboard 200. A partir daí, o garoto estava feito. Ele passou a frequentar o Grammy e viajou pelo mundo se apresentando. Depois focou na atuação, começando por 3 episódios de O.C. Depois veio o filme Stomp the Yard. Vamos rodar um trecho. Quero tentar, mas você não pagou nada, tanto faz. Demorou cerca de 1 ano até ele se envolver com Rihanna e sua agressão física ofuscou seu talento por anos. Depois disso, continuou enfrentando problemas legais e conflitos com artistas, mas permaneceu no topo das paradas com novos sucessos e atuou em filmes como Caminhos da Floresta, Ladrões, Pense Como Eles e Batalha do Ano. Você está quase com 18 anos, tão jovem, assim você me destaca. Ai, meu Deus. O antigo relacionamento de Diddy com J.Lo foi muito analisado, mas muitos detalhes passaram despercebidos. Quero comentar sobre fatos chocantes daquela época que foram ignorados. Lembro quando P. Diddy foi ao Jimmy Kimmel e Jimmy contou que Will Smith e Jada tentaram convencer J.Lo a fazer um manage com eles. Will e Jada Smith foram expostos por suposta tentativa de intimidade com Jennifer Lopez. Jimmy disse que os boatos eram de que P. Diddy ia bater no Will Smith por causa disso. Ele perguntou ao Diddy se era verdade, ao que Diddy lançou um olhar para Jimmy e piscou algumas vezes por um momento antes de responder. A resposta dele foi meio confusa. Ele disse: "Esse programa ficou mais louco desde minha última vez aqui." Jimmy insistiu por uma resposta: "Isso não é verdade." Diddy respondeu: "Você ouviu isso mesmo?" Eles brincaram um pouco antes de Diddy afirmar: "Não sei do que você está falando, mas sua linguagem corporal e expressão facial indicavam o oposto, segundo fontes." Uma nova foto de Diddy e Jennifer Lopez ressurgiu recentemente e não é boa para J.Lo ou para os demais na imagem. Eles foram fotografados à vontade na cama com a falecida estrela do R&B Aaliyah, o falecido executivo musical Andre Harrell, a modelo Natine Adcock e o empresário Damon Dash. Damon Dash respondeu ao ressurgimento das fotos. Em live no Instagram disse: "Não ia nessas festas. Fui a uma nos Hamptons há 20 anos com a Aaliyah e só." Muita gente ia nessas festas, entende? Dash, que namorou a Aaliyah de 2000 até ela morrer em 2000, e comentou de novo sobre as festas no vídeo. Ele disse: "Nada aconteceu nos Hamptons. Foi o dia em que conheci a Aaliyah. Ficamos juntos e depois fomos embora. Isso faz 20 anos, não foi em Los Angeles nem em Miami. Sei que vão comentar essas fotos, mas tudo bem, não me importo." O ex-executivo musical condenado Suge Knight acredita que o suposto divórcio de Jennifer Lopez e Ben Affleck decorre da aparição de Lopez nas fitas apreendidas pelo FBI na casa de Sean Diddy Combs. Em um novo episódio do seu podcast Na Prisão, Ligações a Cobrar com Suge Knight, ele afirma que o FBI pode ter confiscado fitas das operações nas mansões de Diddy no início deste ano. Algumas dessas fitas incluem Jennifer Lopez. Ele mencionou o envolvimento dela no tiroteio em uma boate em 1999, quando Moses Shine Barrel assumiu a culpa por Diddy. Eles invadiram a casa do Puffy e pegaram vários vídeos da J.Lo fazendo isso e aquilo. E eles sabem que a J.Lo mentiu e disse que a arma era do Shine ou algo assim, e mandou aquele homem para a prisão, destruindo a vida dele, e ela sabia que era do Puffy. Agora, muitos dizem acreditar em tudo que Suge Knight fala, pois ele está preso para sempre e não tem nada a perder. Suge Knight, preso por um atropelamento fatal seguido de fuga em 2015, afirma que Ben Affleck agora possui essas fitas, cujas informações foram cruciais para abalar o relacionamento do casal. Suge Knight disse: "Tenho quase certeza de que o FBI provavelmente ligou. É um homem branco que tem respeito no mundo dos brancos. Tenho quase certeza de que eles disseram: queremos te mostrar algumas coisas sobre sua esposa." J.Lo e Diddy se envolveram em um tiroteio em uma boate em 1999, para quem não conhece os detalhes. Diddy e J.Lo estavam na boate Hot Chocolate, no Club New York, em Midtown, em 28 de dezembro de 1999, comemorando o lançamento do álbum do rapper Shine, previsto para breve, por volta das 2h20. Diddy, segurando uma garrafa de champanhe, acidentalmente derrubou a bebida de um cara. Matthew Allen, também chamado de Scar, acabou sendo a pessoa errada para levar um banho de Prosecco. Eles começaram a jogar dinheiro de verdade um no outro, do nada. Fizeram piada sobre a riqueza de Diddy e dinheiro foi desperdiçado à toa, embora tenha sido um pagamento rápido para os frequentadores do clube, já que as pessoas no local correram para pegar o dinheiro, segundo o Daily Mail. O conflito se intensificou e tiros foram disparados. Um deles teria saído da arma de Diddy. 3 pessoas ficaram feridas no clube, incluindo uma mulher atingida no rosto.
Diddy e J-Lo fugiram em um Lincoln Navigator, avançaram o sinal vermelho e foram parados pela polícia, que encontrou uma pistola 9mm roubada no porta-malas. O casal foi preso. J-Lo passou 14 horas na cela, onde, segundo fonte policial, alternava entre chorar caoticamente e soluçar incontrolavelmente. Os policiais não ficaram impressionados. Embora bonita, ela parecia sem graça. Um deles contou isso ao New York Daily News. Mesmo após as acusações serem retiradas para J-Lo e mais tarde Puff Daddy, rumores sobre o fim do relacionamento deles circularam após o incidente. Shinee foi envolvido no tiroteio e ficou 9 anos preso. J-Lo e Puff Daddy terminaram no dia de São Valentim de 2001. O caso repercutiu tanto que Puff Daddy mudou de nome para se afastar de seu passado com a lei. Em 2015, Jennifer foi ao programa da Wendy Williams com sua mãe na plateia. Depois que Wendy disse que conseguia imaginar a J-Lo voltando com o Puff de alguma forma, Guadalupe gritou tão alto da plateia que chamou a atenção da J-Lo e depois da Wendy. Ashton Kutcher no Hot Ones. Ashton Kutcher abriu o jogo sobre um suposto vídeo de sua participação no Hot Ones, durante o qual as festas do Diddy foram discutidas. Tem muita coisa que eu não posso contar. Também não posso contar essa. Dá pra ouvir ele dizendo: na verdade, estou pensando em várias delas antes de mudar de assunto no vídeo. Também não posso contar. Na verdade, estou pensando em várias delas. Quando o assunto das festas do Diddy aparece, Kutcher parece se atrapalhar um pouco e faz uma cara estranha, e ele faz questão de mudar de assunto rapidamente. Há ainda a entrevista com Justin Bieber. Muitos ficaram desconfortáveis após ver o vídeo constrangedor que supostamente mostra Diddy com um Justin Bieber bem jovem. No vídeo, Diddy é ouvido dizendo que Justin Bieber e seu amigo estavam se divertindo como nunca e que Bieber estava passando 48 horas com Diddy. No vídeo, Diddy diz: não podemos revelar onde vamos ou o que fazemos, mas é o sonho de qualquer garoto de 15 anos. Não podemos realmente revelar, mas com certeza é o sonho de qualquer garoto de 15 anos. Após ver o vídeo, queria que ele continuasse falando para termos uma resposta real. Recebi a guarda dele. Diddy comenta sobre Bieber. Ele assinou com Usher, mas eu tinha a guarda legal do Usher quando lançou seu primeiro álbum. Eu não tenho a guarda legal dele, mas pelas próximas 48 horas ele está comigo e a gente vai enlouquecer de verdade. Sobre Bieber, ele diz no vídeo: nunca tive a guarda legal dele, mas pelas próximas 48 horas... Instantaneamente, o rosto ingênuo e juvenil de Bieber parece congelar em um sorriso forçado e desconfortável. Ele parece claramente desconfortável enquanto continuam a conversa. Quando Diddy pergunta a Bieber o que quer fazer, Bieber responde: vamos pegar algumas garotas. Depois ele deu entrevista a Conan O'Brien. Um vídeo antigo de Diddy dando conselhos a Conan O'Brien sobre como prender mulheres em festas voltou a circular e não está pegando bem. Quando Diddy e o apresentador do Late Night with Conan O'Brien se encontraram em 2002, discutiram detalhadamente as festas extravagantes de Diddy. Conan foi o primeiro a mencionar o assunto, brincando que coloca Paul Anka nas reuniões e serve queijo processado, mas ninguém aparece. Com confiança, Diddy disse a Conan que estava fazendo tudo errado e listou itens essenciais para uma festa. Diddy destacou em suas observações iniciais a importância de atrair mulheres e homens bonitos para as mulheres. Diddy disse que é importante ter água e bebidas, pois muitas mulheres bebem água nas festas e vão embora se você não tiver. Assim, revelou o verdadeiro segredo. Diddy afirma que ter trancas nas portas era necessário para manter as mulheres em suas festas. A resposta imediata de Conan foi: ok, isso está começando a soar mal agora. Diddy respondeu animado: é um pouco estranho. Diddy então falou sobre manter suas festas animadas e fazer todo mundo suar. Mike Tyson também afastou a mão de Diddy. Após a recente prisão de Diddy, veio à tona uma filmagem de entrevista revelando uma troca constrangedora entre Mike Tyson e Sean Diddy Combs. O vídeo da visita de Tyson em 1998 ao programa de Keenen Ivory Wayne mostra ele aparentemente tirando a mão de Diddy de sua perna. Após ser capturado, Diddy está sendo processado. Diddy declarou-se inocente, mas teve a fiança negada. Como resultado, ele está atualmente detido no Metropolitan Detention Center, no Brooklyn. E após o anúncio, usuários das redes sociais voltaram a relembrar um encontro estranho que Diddy e o boxeador Mike Tyson tiveram. Diddy estava contando uma história sobre um show em Nova York onde ele caiu dizendo: então eu estava me apresentando e tentando dar o meu melhor. Eu estava me esforçando ao máximo. Falo daquele momento em que você cai de costas, tenta disfarçar, finge que ninguém viu e age normalmente. Fiquei envergonhado por semanas.
Mike Tyson respondeu em tom de brincadeira. No fim, tudo se resume aos Benjamins, citando a música do Diddy sobre dinheiro. Então, quando eles sentaram no sofá, Tyson pareceu segurar a mão do Diddy e afastá-la dele, fazendo com que Diddy cruzasse os braços novamente durante o intervalo comercial. Com mais de 40 mil visualizações no X, antigo Twitter, o vídeo viralizou e fez alguns acreditarem que Tyson empurrou de propósito a mão do Diddy. E depois outro com Justin Bieber. Diddy questionando ele é tão estranho. Uma gravação mostrou Justin Bieber desconfortável em conversa com Sean Combs. Diddy critica Justin no vídeo divulgado por não se comunicar como gostaria. Ao se cumprimentarem, Justin assegurou a Diddy que estava tudo bem. Só para o rapper perguntar, está tudo bem, lotando arenas e tudo mais. O clima mudou quando Diddy disse, começando a agir diferente, né? Você não tem me ligado nem saído comigo como antes. No vídeo, Justin, com cerca de 16 anos, se enrolou nas palavras e disse: "Você tentou falar comigo em todos os meus projetos, mas nunca pegou meu número." Justin pegou o celular e disse a Diddy: "Vou te passar meu número." Usuários nas redes sociais compartilham o vídeo e comentam o desconforto com a situação. "Esse vídeo é assustador", disse um usuário do X. Outro comentou: "Justin parece nervoso perto dele." Travis Scott fugindo de Diddy. No vídeo, Travis é visto fugindo de Diddy após uma possível insinuação. O vídeo sem data de Diddy colocando o braço em volta de Travis e se referindo a ele como seu irmãozinho chamou muita atenção na internet, como era de se esperar. Fãs nas redes sociais comentaram tanto o jeito codificado da conversa entre os dois, quanto o fato de Travis evitar olhar Diddy antes de pedir silêncio e gritar ao fugir. No vídeo com Travis, Diddy disse: "Meu irmãozinho, conseguimos. Amanhã é hora de fazer aquilo, cara. Todo mundo fique ligado. Vamos lá." E então Travis sai correndo. Também temos 50 Cent. Curtis Jackson, mais conhecido online como 50 Cent, é famoso pelo seu estilo direto e honesto nas redes sociais. Desde 2006, ele e Diddy estão em conflito por causa de alegações, sem documentação que comprove, de que Diddy estaria envolvido na morte do Notorious B.I.G. Após o anúncio das batidas policiais, 50 Cent postou capturas de tela das notícias no Twitter. "Agora não é mais Diddy fez, é Diddy já era", escreveu o rapper. Eles não aparecem assim a menos que tenham um caso contra ele. Mais tarde, no mesmo dia, 50 foi ao Instagram e postou uma pergunta sobre o paradeiro do velho amigo de Diddy, Jay-Z. "Alguém viu o Jay? KKK. 50 Cent legendou uma imagem de uma caixa de leite com o rosto de Jay-Z, acrescentando que Combs disse que Jay-Z não está atendendo o telefone dele. KK. Então Ashton Kutcher não pôde falar sobre as festas do Diddy. Justin Bieber passou 48 horas com o Diddy, o que parece até um filme de terror. E o 50 Cent ainda acha que ele acabou com o Big. Isso é demais. Tudo começou de forma inocente para Tory e Megan, como quase sempre. A primeira pista que tivemos de que as duas estavam até no mesmo círculo foi um vídeo surpresa no TikTok que apareceu em abril deste ano. Durante o período em que quase todo mundo estava sob ordens de ficar em casa, Tory Lanez conseguiu ir à casa de Megan Thee Stallion. Vejam só essas... Alguns fãs criticaram as duas por ignorarem o distanciamento social e não levarem a ordem a sério. Muitos dos fãs delas acharam super fofo como as duas pareciam adoráveis juntas. Se elas realmente chegaram a ser algo mais do que apenas amigas, a gente não sabe ao certo. Embora, como descobriríamos ao longo dos meses seguintes, definitivamente havia sentimentos ali. Mas a questão é que Tory sempre teve uma queda pela Kylie Jenner, chegando até a dar em cima dela uma vez. Kyle Bottles, temos suas garrafas! E é aí que essa história realmente começa a ficar complicada e passa do lado bom para o lado sombrio da fama. Avançando para julho deste ano, Megan publica este vídeo em suas redes sociais. Megan e Kylie curtindo à beira da piscina com Tory na noite de 11 de julho na casa da Kylie. Mas às 4 horas da manhã seguinte, Tory foi presa pela polícia, acusada de crime grave por portar arma escondida em veículo. Como isso aconteceu? Bem, de acordo com os relatos iniciais divulgados pelo TMZ, houve uma discussão naquela noite e alguém disparou tiros para o alto antes de fugir. O TMZ disse na época que Megan cortou o pé em cacos de vidro do carro, mas 3 dias depois ela revelou a verdade. Relata ter sofrido vários ferimentos à bala como resultado de um crime cometido contra ela com a intenção de lhe causar dano físico. Eu levei um tiro nos 2 pés e precisei passar por uma cirurgia para retirar os projéteis e tirar as balas.
Mais de um mês depois, Megan comentou o assunto em vídeo no Instagram. Nesta versão, ela diz que estava no carro de Tori com ele, o segurança e uma amiga. Os 4 discutiam entre si. Quando Megan decidiu partir, saiu do banco do passageiro da frente e se afastou andando do carro. Megan diz que Tori então atirou nela pela janela de trás do carro. Então, já que vocês estão insistindo, sim, foi isso. O Tori atirou em mim. Você atirou em mim. Estou no banco da frente, ele no de trás. Saio do carro, cansei de discutir, não quero mais. Chega, vou sair. Eu estou indo embora. Ele, do banco de trás do carro, começa a atirar em mim. Você atirou em mim. Eu não me cortei com vidro nenhum. Quanto aos motivos pelos quais Tori faria algo assim, bem, Megan foi um pouco menos aberta sobre isso, só dando uma resposta bem insatisfatória de que ele não tinha motivo. Há rumores de que isso teve a ver com uma represália, porque Megan ficou chateada com ele devido à sua paixão por Kylie. Você lembra que eles passaram um tempo juntos mais cedo? Mas Megan negou essas alegações. Quanto a essa história de bater em você, eu nunca te bati. E o filho da puta disse: ah, ela está brava porque ele estava tentando ficar com a Kylie. Não, eu não estava, de jeito nenhum. Megan explicou que nunca foi presa, mas foi levada a um hospital próximo para passar por uma cirurgia para remover as balas do seu pé que ainda estavam lá dentro. Na postagem que já foi apagada, Meg compartilhou essas 2 fotos de close dos seus pés que parecem ter sido tiradas logo após o incidente. A rapper WHOP teve que passar por uma cirurgia para remover os fragmentos de bala. Logo após Megan contar sua versão, sua amiga Kelsey Nicole, que também estava no carro, afirmou publicamente que não foi ela quem atirou. Após rumores sugerirem que ela poderia ser a responsável, surgiram boatos de que Kelsey causou o drama por ter dormido com Tori. Mas como acontece com tantas outras coisas nessa história, a verdade é difícil de descobrir. Fake news torna o trabalho de todo mundo muito mais difícil, sabe? A revelação inicial de Megan não foi recebida com o apoio e a crença generalizada que ela provavelmente esperava. Na verdade, a internet, sendo a internet, decidiu se divertir às custas dela. Tanto que Megan voltou correndo para suas redes sociais, para falar sobre como as mulheres negras são desprotegidas em nossa sociedade e como as pessoas estavam desrespeitando e banalizando o trauma real que ela viveu. Além do ódio online, a carreira de Megan não foi abalada pelo incidente. Ela recebeu flores, bichos de pelúcia e votos de melhoras de outras rainhas da indústria, como Beyoncé, Rihanna e Lizzo, enquanto se recuperava. Meu Deus, Lizzo, eu te amo, o que é isso? Depois, ela pôde comemorar seu sucesso número 1 WAP, uma colaboração com Cardi B que chegou ao topo da Hot 100. A carreira de Tori, por outro lado, foi bem diferente. Primeiro, houve o boicote da indústria, gerando manchetes como "Streams de Tory Lanez caíram 40% agora". Isso foi um certo exagero, já que os números reais eram cerca de 8%. Também circulavam rumores de que, por ser cidadão canadense de Brampton, ele seria deportado. Esses 2 parecem bem exagerados. Quando um agente de imigração e alfândega foi procurado pela Vulture sobre o caso, disse: "Não temos envolvimento nesse assunto, neste momento". O ICE não esteve envolvido nisso de forma alguma. Com certeza não há nada demais aí, se você quer saber minha opinião. Tori, que até então se manteve em silêncio sobre as acusações, decidiu finalmente se pronunciar. 2 meses depois, no fim de setembro, ele tweetou que finalmente tinha tempo para conversar. No entanto, para a surpresa de muita gente, o que Tori acabou lançando foi um novo álbum de diss chamado Daystar. Depois de lançar o álbum, ele mencionou em outro tweet que com esse álbum, na faixa Money Over Fallouts, disse tudo o que tinha para dizer sobre o incidente. Tori sugere que o grupo de Megan tenta incriminá-lo pelo ataque e questiona a veracidade dos ferimentos dela. Enquanto também insinua que a equipe de gerenciamento dela tentou suborná-lo para que ele ficasse em silêncio. Em outras músicas do álbum, Tori diz que aceitaria reatar com Megan e ainda sente algo por ela. Se ele soubesse do ciúme dela pelos sentimentos dele pela Kylie, poderiam ter resolvido tudo. Considerando o quadro geral, a decisão do Tori de lançar o álbum nesse momento é, no mínimo, complicada. Além de enfrentar um incidente notório, o lançamento do álbum poderia ter sido melhor planejado. Um dia antes do lançamento de Daystar, saiu o veredito do caso Breonna Taylor. Isso só aumentou o cansaço do público diante da negação da violência contra negros, especialmente mulheres negras. A escolha de Tori de lançar um álbum de diss focado em uma mulher negra foi provavelmente seu pior erro, especialmente pelo momento. O lançamento gerou tanto alvoroço que até Rick Ross foi às redes sociais se manifestar. Tory Lanez, poor decision, brother.
lançar esse projeto só por respeito à Breonna. Temos que respeitar essas mulheres. Não é assim que se lida com as acusações que você está enfrentando envolvendo uma mulher negra. Essa foi uma escolha ruim. Rick Ross pode estar certo sobre a má decisão do Tory, mas Tory rapidamente apontou que o chefe também tomava decisões ruins. Ao transformar um vídeo de cunho social sobre Breonna Taylor em propaganda para sua marca de champanhe. Concordo com a Tory nisso, sem dúvida é ruim para todos aqui. Dias após o lançamento do álbum, veio a reviravolta mais recente dessa saga. Quando a Billboard publicou uma matéria alegando que ele teria procurado veículos de mídia se passando por um membro da gravadora da Meghan, a 300 Entertainment, para fazer campanha a seu favor. Todo mundo do lado da Tory nega ter enviado esses e-mails e sugere que ele já disse tudo o que tinha para dizer sobre o que aconteceu no álbum mais recente dele. A resposta da Meghan ao álbum The Star do Tory foi simples e direta. Kanye Omari West nasceu em 8 de junho de 1977 em Atlanta, Geórgia, filho de Donda e Ray West. Eles se conheceram na Spelman College em Atlanta, onde Ray foi contratado como fotógrafo freelancer por um diretor de relações públicas e Donda trabalhava no departamento de relações públicas. Enquanto estudava para o mestrado na Universidade de Atlanta, Ray West era um ex-membro dos Panteras Negras e um dos primeiros fotojornalistas negros no Atlanta Journal-Constitution. Ele também possui 2 diplomas atualmente. O casal se casou 3 meses após iniciar o namoro. No começo, nenhum dos dois queria ter filhos, mas 3 anos após o casamento, Donda disse que sentiu o Espírito de Deus naquele momento. Ele pensava que seus pais se divorciaram quando tinha 3 anos. Em entrevista a David Letterman, revelou que o divórcio pode ter sido concluído nessa época. Eles já estavam separados quando Kanye ainda era bebê. Ele era originalmente um ótimo marido e pai, mas uma vez que seu negócio de fotografia começou a crescer bem, isso se tornou sua primeira prioridade. E Donda bem, ela decidiu que não queria ficar em segundo plano pra homem nenhum, pra negócio nenhum, pra nada. Agora, ele e a mãe dele se mudaram para Chicago juntos quando Kanye tinha apenas 3 anos de idade. Donda era professora de inglês, iniciou sua carreira no Morris Brown College em Atlanta e depois trabalhou na Chicago State University, onde se tornou chefe do departamento de inglês. Mesmo com pouco dinheiro e sendo mãe solteira, ela sempre deu uma boa vida ao filho, comprou uma casa na South Shore Drive, onde morou com Kanye por 8 anos. Desde pequeno, Donda ensinou Kanye que ele sempre poderia expressar sua opinião, algo que, bom, você sabe, ele certamente nunca deixou de fazer. A destruição do espírito do povo do sul da Louisiana e do Mississippi pode ser a maior perda. George Bush não se importa com pessoas negras. Por favor, chame a mãe dele de Donda, ela afirmou em suas memórias. Não há espaço para timidez. Eu o criei assim para pensar de forma crítica e analítica, e não ter medo de expressar o que sente. Eu ajudei a moldar isso. Acho que líderes são pessoas que precisam fazer isso. Todo verão, porém, Kanye ficava com o pai dele na região de DC. E como ele diz na música Champion, éramos meio que como Will Smith e o filho dele nos filmes. Não estou falando do rico. Parece que eles estavam vivendo algo meio à procura da felicidade. Embora não soubesse o que o pai fazia para ganhar dinheiro, ele sempre mandava o filho à escola com roupas novas. Kanye era uma criança muito talentosa, especialmente em artes. Aos 3 anos criava brinquedos e desenhava imagens elaboradas. O trabalho dele com giz de cera era mais impressionante que o de muitas crianças com o dobro da idade dele. Ele também testava cores, desenhando bananas roxas e laranjas azuis. Sempre quis ser, sabe, o cara original do grupo se destacando na multidão. Agora, yay! Ele foi matriculado na creche Professional Playhouse antes de frequentar a pré-escola no local de trabalho da mãe. Seus professores descreveram o jovem Kanye como talentoso academicamente, mas socialmente egocêntrico e com dificuldade de trabalhar em grupo. Ele estudou na Vanderpoet Magnet School em Chicago e aos 10 anos Kanye e Donda passaram 1 ano na China. Depois que sua mãe foi selecionada por meio de um programa de bolsa Fulbright para ser uma especialista estrangeira na República Popular da China, agora Kanye, ele entrou na 3ª série na China devido à barreira do idioma, embora já estivesse na 5ª série em casa. Ele tinha um tutor do Zimbábue para acompanhá-lo no currículo da 5ª série ao retornar. Kanye se adaptou bem aos novos colegas. Mas houve um incidente em que Donda lembra Kanye tendo problemas com a professora. Eles precisavam de luvas com buracos para os dedos no inverno, mas Kanye, apaixonado por moda desde criança, se recusou a tirar as luvas sem esses buracos. A professora fez ele sentar e ligou para Donda por causa da desobediência.
Kanye logo aprendeu na China que era desrespeitoso olhar nos olhos dos superiores ao falar. Ele era bom no break e cobrava dos estudantes chineses para vê-lo dançar usando o dinheiro em comida de rua. Tem que respeitar essa correria, né? Depois, Donda passou a ensinar Kanye em casa pelo resto do ano deles na China. Fora da escola, ele fazia tai chi e tinha aulas particulares de arte 2 vezes por semana. Ao voltar para casa, Kanye se sentiu inspirado e começou a trabalhar em seu sonho de criar jogos de videogame. Acredite ou não, isso fez com que ele passasse a amar criar sons para trilhas sonoras de jogos. Ele passou a se dedicar à música, praticando o tempo todo. A primeira música que sua mãe lembra que ele escreveu foi Ovos Verdes e Presunto, provavelmente inspirado pelo Dr. Seuss. Agora, a primeira gravação dele foi em um estúdio no porão, que cobrava $25 por hora. Agora, Kanye achava que, aos 13 anos, ele assinaria com uma gravadora e se tornaria uma estrela. Ele até disse ao professor de educação física que não iria à aula porque ia assinar com uma gravadora. Mas como todos sabemos agora, isso não aconteceu imediatamente. Embora hoje em dia eles estejam contratando a galera bem jovem, mas mesmo assim, Kanye teve que esperar. Agora Donda também acreditava em Kanye e ajudou a financiar o sonho dele. O sonho dele era se tornar um rapper, então, para ter algo sobre o que rimar, ele mesmo fazia seus próprios beats. Aos 14 anos, Kanye comprou seu primeiro teclado de sampler juntando dinheiro. Também passou a vender beats por $50 para artistas locais. Como ele diz na música Spaceships, ele fazia 5 beats por dia durante 3 verões seguidos. Ye trabalhava em vários empregos para juntar dinheiro suficiente e continuar melhorando seu estúdio em casa. E não demorou muito para que ele tivesse sua própria mesa de som, toca-discos e uma drum machine. Os amigos dele iam até o estúdio em casa para trabalhar em suas músicas. Esses amigos faziam parte da produtora do Kanye, chamada Kunman Productions. O grupo incluía Mikey Halstead, Rheinfest e GLC. Uma colega de trabalho da Donda apresentou Kanye a um de seus mentores mais influentes. Donda trabalhava com a mãe de uma lenda local da produção musical. Seu nome era No ID e ele trabalhava com o Common na época. Donda convenceu a mãe do No ID a falar bem do filho dela e logo depois, No ID estava dando aulas de produção para um Kanye West faminto por aprender. No ID ensinou Kanye a acelerar seus samples, o que levou ao seu som característico de produção mais tarde. Agora, o Common até lembra do Kanye desafiando ele para batalhas de freestyle. Então, com novas habilidades, conselhos do seu mentor e inspiração do Common, Ye estava pronto para o próximo capítulo da sua vida musical. A escola ficou em segundo plano diante da carreira musical, e as notas altas que Kanye costumava tirar caíram. Com um pouco de incentivo da mãe dele, ele se formou na escola Polaris na primavera de 1995. Agora, em uma reviravolta improvável, Ye optou por estudar inglês na Universidade Estadual de Chicago. E se você sabe alguma coisa sobre a carreira de Kanye, então você sabe o que aconteceu depois. Kanye largou a faculdade e passou a focar exclusivamente em sua carreira musical. Antes de alcançar sucesso como rapper, suas habilidades de produtor lhe trouxeram oportunidades importantes. Após criar seu som com samples de soul, passou a produzir batidas para artistas locais de Chicago. Ele morava em um pequeno apartamento em Chicago, fazia batidas em casa e vendia o suficiente para pagar as contas e comprar Jordans de vez em quando. Ele também virou produtor fantasma para o rapper The Dot, o que foi uma ótima oportunidade na época, mas o sonho de ser rapper nunca saiu da cabeça dele. Agora, ele integrava o grupo de rap Go-Getters, gerenciado por John Monopoly, Don Crowley e Arrow Star. E isso ficava sob a gestão da empresa Hustle Period. Agora, os Go-Getters fizeram uma curta turnê promocional e lançaram um álbum chamado World Record Holders. Sempre fui o rapper mais fraco do grupo. Sempre tinha alguém que mandava muito bem, mas só tinham paixão por isso. Essas informações não estavam no nosso vídeo original do Antes da Fama. A gente realmente aprofunda nessas histórias épicas. Sabe? Mas foi a produção em álbuns de grandes nomes que deu notoriedade ao Mr. Wesson. Ele foi creditado como produtor em álbuns da Foxy Brown e do Goody Mob. Mas é claro, né? O maior momento da carreira dele veio quando ele começou a produzir para artistas da Rockefeller Records. Eu sempre estava rimando, e aconteceu que rappers realmente fenomenais tiveram a chance de rimar nas minhas batidas antes de eu ter a oportunidade. A próxima etapa da jornada de Kanye se baseia na história contada no final da música Last Call. De acordo com o Ye, um executivo de A&R da Rockefeller Records, chamado Hip Hop, queria usar uma das batidas de Kanye para o artista deles, Beanie Sigel. Agora Kanye enviava batidas para ele usar com seu artista.
Hip Hop era amigo do No ID, que aconselhou ele dizendo que se quisesse que Kanye mandasse mais batidas, tinha que elogiar um pouco o jeito que ele rima. Então Hip Hop disse que iria empresariar Kanye como produtor e também como rapper. Agora, finalmente, um dia, Hip Hop disse para Kanye que gostou tanto de uma das batidas dele que talvez Jay-Z quisesse rimar nela. Essa música acabou se tornando This Can't Be Life. Ele conheceu Jay-Z no estúdio depois que ele gravou a música, e Kanye fez um rap para Jay naquele dia, mas nada aconteceu ainda. Mesmo após ter uma batida em projeto do Jay-Z, Kanye ainda morava em um pequeno apartamento sem grandes avanços musicais. Um artista da produtora dele conseguiu o contrato, mas Kanye parecia estar sendo deixado para trás. Agora, ao mesmo tempo, Kanye foi despejado do apartamento e não conseguiu pagar o aluguel. Então, Donda e Kanye se mudaram para Newark, Nova Jersey, com todo o equipamento de gravação do Ye. O primeiro beat que Kanye fez em seu novo apartamento foi Heart of the City. Depois mostrou beats para Beanie em estúdio, mas ele já tinha finalizado o álbum e não buscava mais nenhum beat. Então Jay-Z entrou e ouviu Heart of the City. Então ele tocou outro beat e mais outro, e Jay-Z, cara, nossa, ele ficou impressionado. Aquilo foi estranho. Depois, esses beats viraram grandes músicas do Jay-Z no álbum The Blueprint. A partir daí, Kanye, como produtor, ganhou destaque. Mas sua carreira como rapper ainda tinha muito pela frente. Ainda não chegamos lá. Kanye seguiu produzindo para Jay-Z e outros grandes artistas. Após sair de um encontro com outros artistas, incluindo Ludacris, por volta das 3 da manhã enquanto dirigia seu Lexus alugado, Kanye foi fechado e bateu de frente no trânsito. Ele colidiu com outro carro a apenas alguns quarteirões do Hotel W. Isso foi em 23 de outubro de 2002. Agora, a MTV noticiou que Kanye West havia se machucado em um acidente de carro. E muita gente ainda não o conhecia, mas quem conhecia ficou muito preocupado. Em entrevista, ele disse: "Quando sofri o acidente, estava trabalhando com Beanie Sigel, Black Eyed Peas e PD Crack. Essas faixas não foram meu melhor trabalho. Se eu tivesse morrido naquela noite, esse teria sido o fim do meu legado. Agora, quando entro no estúdio, ajo como se esse pudesse ser meu último dia." Agora, Kanye teve que passar por uma cirurgia reconstrutiva no rosto e sua mandíbula ficou presa com fios. Sem seguro de saúde, ele pagava tudo sozinho. Mas esse acidente inspirou uma das músicas mais importantes do Kanye. Agora, Kanye escreveu e cantou sua música Through the Wire apenas algumas semanas após o acidente, e ele gravou tudo com a mandíbula presa com fios. Depois, a música virou o primeiro single do álbum de estreia. Após convencer representantes da gravadora de que era mais que um produtor, ele conseguiu um contrato com a Capitol, mas a gravadora desistiu. Por fim, Kanye West assinou com a Rockefeller Records e lançou seu álbum de estreia, The College Dropout. O segundo single do álbum foi Slow Jams, que contou com a participação de Twista e Jamie Foxx. Essa música se tornou um hit número 1 para os três músicos. Inicialmente, Jamie Foxx não tinha tanta certeza sobre Kanye. Ele contou em entrevista ao The Crew Show como a música surgiu. "E então, finalmente eu faço uma festa, e um garoto entra, mochila nas costas, mandíbula um pouco inchada. Quem era? Kanye West. Kanye ficou maluco." Kanye falou para Jamie que tinha uma música para ele. Vale lembrar que na época Kanye era conhecido só como produtor do Jay. Vamos para os fundos. No estúdio, ele mostra a música. Ela pede um pouco de Marvin Gaye e Luther Vandross. Eu digo, vocês entenderam, Kanye, que ninguém conhece ainda. Jamie cantou essa parte, mas Kanye ainda não tinha gostado. Ele falou, não faz isso. Então Jamie esqueceu da música e esqueceu do Kanye e não pensou mais nisso. Ele foi fazer um filme ruim, palavras dele, não minhas. E então... volto e eles dizem, lembra daquela música que você disse que era o quê? Está em primeiro lugar. Já The College Dropout acabou ganhando um Grammy de melhor álbum de rap. Coisa linda. Todo mundo quer saber o que eu faria se eu não ganhasse. Acho que nunca vamos saber. Fetty Wap nasceu como Willie Maxwell em 7 de junho de 1991 em Paterson, Nova Jersey. Ele nasceu com glaucoma em ambos os olhos.
Infelizmente, os médicos só salvaram um dos olhos dele. Agora, Patterson é conhecida como uma das cidades mais perigosas do estado, quase como se a perda do olho tivesse causado isso. Frequentando a East Side High School, um lugar ao qual Fetty voltou para gravar o videoclipe de Wake Up, ele disse à imprensa: "Voltei para minha antiga escola porque amo minha cidade. Quero mostrar aos alunos de Patterson que alguém que andou pelos mesmos corredores por onde eles passam todos os dias e se sentou na mesma sala mostrada no vídeo, se tornou bem-sucedido. Se eu conseguir, eles também podem." Fetty deixou a East Side High para focar na música, e apesar do estilo Hollywood do clipe, Patterson, Nova Jersey, é um bairro difícil. Fetty já disse: "Você não sabe o que esperar quando vem para Nova Jersey. Muitos assistem Jersey Shore na TV e acham que Nova Jersey é daquele jeito, mas ao conhecerem mais o estado, percebem outro lado. Ver alguém de Jersey pode ser complicado. Tipo, você tem que ser de Jersey para saber de onde eles são." Fetty sempre teve interesse em música e considera o infame rapper Gucci Mane como sua principal inspiração. Ele ganhou o apelido de Rapper Fetty, gíria para dinheiro, e escolheu o WAP em homenagem ao golpe de Gucci Mane. Dizem que ele é influenciado pela cultura haitiana e ostenta a bandeira do país em homenagem à avó de sua filha. A partir daí, vários amigos da música criaram o Remy Boy, 1738 nome, em homenagem ao conhaque premium Remy Martin. Fetty Wap foi pai pela primeira vez aos 20 anos. Hoje dizem que ele já é pai de até 6 filhos. Buscando fazer sucesso, ele decidiu fazer algo diferente com sua música e passou a introduzir canto em seus raps, uma fórmula que o diferenciaria dos seus colegas. 2014 foi o ano de Fetty Wap, quando ele lançou Trap Queen, que a princípio não fez muito sucesso, mas depois estourou. A música fala de Fetty se apaixonando por uma mulher que cozinha e vende crack. Logo depois, Fetty assinou com a 300 Entertainment e em 2015 lançou mais 2 sucessos, 679 e My Way. As duas faixas tocavam muito nas rádios de hip hop e top 40. No fim de setembro de 2015, Fetty lançou seu álbum de estreia auto-intitulado Fetty Wap. O disco deluxe com 20 músicas vendeu 300 mil cópias em março de 2016. Cerca de 3 dias após o lançamento, Fetty se envolveu em um acidente de moto que quase tirou sua vida. Ele estava voltando para casa quando foi atingido de frente por um veículo que vinha na direção contrária. Felizmente, ele foi levado ao hospital em estado estável. Fetty Wap foi realmente surpreendido enquanto pilotava uma motocicleta por um carro. Algumas pessoas pensaram: ou é isso que estão me dizendo? Ok, então não sabemos disso com certeza. Mas estão dizendo que o carro não fez muito esforço para desviar dele, para dizer o mínimo. Ok, então ele foi arremessado da motocicleta e parecia machucado. Muito machucado, mas os paramédicos chegaram logo depois. Ele parecia estar um pouco consciente. Seu sucesso seguiu em 2015 com colaborações com French Montana, Fifth Harmony, Lil Dicky e 2 singles promocionais, Wake Up e Jimmy Choo. Ainda naquele ano, ele lançou uma mixtape de 19 faixas com sua equipe chamada Zuveri. Ele lançou mais alguns singles promocionais em 2017, além de uma mixtape intitulada Lucky Number 7. As coisas estavam indo bem, mas Fetty estava tendo dificuldades para encontrar o mesmo sucesso que alcançou em seu ano de destaque. No final de 2017, Fetty dirigia em uma rodovia no Brooklyn, Nova York, quando um policial percebeu que ele estava acima do limite de velocidade em um Mercedes 2012. Fetty foi preso e acusado de colocar vidas em risco, dirigir embriagado, mudar de faixa ilegalmente, operar veículo com carteira suspensa e participar de racha. Mais tarde, ele admitiu ter tomado 2 shots de conhaque antes de dirigir e foi liberado sem fiança. Ao sair do tribunal, disse: "Acho que vou ter que começar a pegar Uber em Nova York. Quem me conhece sabe que não coloco vidas em risco. Eram 2 da manhã, sem carros na estrada. Quem mora em Nova York sabe disso." Então, em 2019, Fetty Wap foi acusado de agredir 3 funcionários de um hotel e preso por 3 acusações de agressão. Quando fãs questionaram o sucesso de Fetty Wap nas redes sociais, ele negou estar esquecido ou com problemas na gravadora. Para se manter ocupado, passou a aparecer em Love and Hip Hop Hollywood. Estamos aqui agora. Como é que eu vou estar aqui? Mano, saio amanhã ou depois de amanhã vou para o Texas. Então você vai voltar antes do bebê nascer. Sim, claro. Esse é um dos principais motivos para eu falar com você. Quero muito isso, quero ser o pai dela. Quero que quando ela crescer diga: esse é meu pai. As coisas parecem estar desacelerando para o rapper no ramo da música, mas isso deu a ele bastante tempo para ser pai de um total de 6 filhos com 5 mulheres diferentes. Teve Aiden, que nasceu em 2011 com Ariel Reese, Shavira, que nasceu em 2015 com Lizai Ziona, Kari nasceu em 2016 com Mazika, e Lauren, que nasceu entre 2017 e 2021 com Turquoise Miami, e Zai, nascido em 2018 com Lizai Ziona. Fetty finalmente decidiu se casar, mas não com uma de suas mães dos filhos dele, e sim com Leandra Kay Gonzalez. Eles se divorciaram 1 ano depois.
Fett também enfrentou momentos difíceis, como a morte de seu irmão Tyson Depuy, baleado nas ruas da cidade natal deles, Paterson, Nova Jersey. Em agosto deste ano, Fett perdeu sua filha Lauren Maxwell, de 4 anos, que faleceu por complicações cardíacas congênitas. Em live no Instagram, Fett pediu aos fãs que comentassem borboletas para sua filha falecida. Podem me fazer um favor? Por favor, coloquem todas as borboletas lá, todas as borboletas. Aquela garota ama borboletas, cara. Agora entendemos o significado por trás do seu segundo álbum de estúdio, O Efeito Borboleta, que será lançado em 22 de outubro. O rapper de 30 anos não lança um álbum desde seu álbum auto-intitulado de 2015 Fetty Wap, até agora. Então as expectativas estão altas e esperamos que ele consiga entregar. Acredito que ele tem boas chances de conseguir. XXXTentacion nasceu como José Infroy em 23 de janeiro de 1998 em Plantation, Flórida, filho de Dwayne Ricardo Onfroy e Cleópatra Bernard. Sua avó, tias e algumas namoradas do seu pai participaram bastante da sua criação. Agora vamos falar da sua meia-irmã Ariana. No vídeo antes de eles partirem, falei sobre ela e alguns duvidaram que fosse irmã dele. Inclusive um comentário dizia, pesquise melhor da próxima vez. Essa não é a irmã do X e ela nem é parente dele, é só ir no Instagram dela. Tem uma declaração onde ela fala sobre isso. Se você olhar o Instagram dela, verá várias provas de que ela é irmã dele. Lá, ela posta vídeos caseiros da família e fotos com o jovem Jacé, incluindo uma com a legenda "Para sempre meu irmão". Houve momentos de tensão entre os dois, tanto que ela postou em seu canal do YouTube um vídeo chamado Perguntas e Respostas Por que não falo com XXXTentacion, meu irmão? Mas sim, não há dúvida, os dois compartilhavam o mesmo pai e, bom, passaram um tempo crescendo juntos. Essa é minha mãe e essa é a Josie, sabe? Aliás... Muitos de vocês também estavam me perguntando como encontrá-la no YouTube. Bem, o canal dela se chama Bad Gyal Ari. Ela também está no Twitter como Ari Cartel e no Instagram como Bad Gyal Ari. Isso com 5 letras I. Aquele trecho que mostrei é de um vídeo chamado Crônicas da Infância. Minha verdadeira infância com XXXTentacion. No vídeo, Ariana conta que José morou com eles por cerca de 1 ano até a mãe buscá-lo. Para saber sobre a infância ou ascensão do X, veja meus vídeos antes que eles se foram ou antes que eles ficassem famosos sobre ele. Mas nem preciso dizer que ele foi uma figura notável e talentosa que deixou uma marca permanente na história do hip hop. Embora a controvérsia tenha cercado sua carreira, com muitas brigas, episódios violentos e problemas legais, ele estava claramente começando a mudar de vida nos últimos meses de sua vida. Na tarde de segunda, 18 de junho de 2018, X publicou seu último story no Instagram, planejando um evento de caridade para este fim de semana, Flórida. Naquele momento, ele fazia compras de motocicletas na Riva Motorsport em Deerfield Beach e, sentado em seu BMW, foi abordado por 2 assaltantes e baleado. Naquele momento, as testemunhas não conseguiram sentir pulsação e X estava em estado de coma quando foi levado às pressas para o hospital. E então ele morreu logo depois. O rapaz tinha só 20 anos. Outra vida foi perdida, outro indivíduo talentoso, e isso é simplesmente triste, mas ainda não resolvemos isso. 2 dias depois, a polícia prendeu um suspeito pelo assassinato, o que a mãe de X soube durante uma vigília para seu filho. Se eles prenderam, isso significa que pegaram ele. O suspeito preso foi Dedrick D. Williams, e de acordo com o TMZ, ele já havia sido preso por posse de cocaína, posse de armas, violência doméstica e agressão agravada com arma de fogo. Agora, durante um incidente em 2014, ele teria supostamente apontado uma arma para a cabeça da namorada, e de acordo com os registros de prisão, ele tem pelo menos 11 antecedentes por crimes graves. Pelo Instagram, parece que o suspeito é tatuador. Claro, não vou divulgar o perfil dele. Eu não quero aumentar a fama dele, mas ele já ganhou 15 mil seguidores desde a prisão. No dia 5 de junho, ironicamente, ele postou uma foto dele mesmo de uniforme, com a legenda: "Graças a Deus não estou morto nem atrás das grades." Bom, felizmente, agora ele está. Ano passado, ele também postou uma mensagem perturbadora: "Vou sair matando americanos e acabar com toda a sua família." Antes da prisão, testemunhas do tiroteio relataram 2 suspeitos, ambos homens negros de moletom com capuz. O atirador usava máscara vermelha e ambos fugiram em um SUV escuro. Os investigadores disseram inicialmente que o assassinato poderia ter sido um assalto mal sucedido, pois roubaram uma bolsa Louis Vuitton do carro dele. Antes de qualquer prisão, a suspeita rapidamente recaiu sobre os rappers Soldier Kid e Soldier Jojo. E no dia seguinte ao assassinato, Kid lançou um novo videoclipe pela World Star,
E bem, dê uma olhada você mesmo pra ver se encontra algo suspeito. Sim, Soldier Jojo também publicou no Instagram uma foto usando máscara vermelha em 2 de junho. Os dois rappers apareceram em foto já apagada no Instagram do Kid, posando em um conversível com máscara vermelha. No mesmo dia, Kid postou no Instagram que pegou comida no Hook Fish and Chicken, a apenas 10 minutos do local do tiroteio do X. Nessa foto, uma arma está visível. Mesmo assim, Soldier Kid negou o envolvimento com o crime novamente no Instagram. Tenho visto muita coisa nas redes sociais dizendo que eu tive algo a ver com a morte do X. Eu nem sabia quem era esse cara, tá ligado? Mas olha, meus sentimentos vão pra família desse cara. Eu não tive nada a ver com isso, mas vou continuar positivo, cabeça erguida, tá ligado? Como sempre faço. A próxima postagem dele foi uma foto do X com a legenda: "Descanse em paz, alma poderosa". Triste ver as redes sociais condenando um adolescente inocente, mas não preciso me explicar. A justiça será feita. O Soldier Jojo negou o envolvimento e antes de inchar sua conta no Instagram privada, postou este vídeo. Pelo que eu sei, Ko era uma pessoa de verdade e eu respeito ela. Vocês me cansaram por causa da Kei-san. Fizemos isso por quê, P? Respeitamos todo mundo, na moral. Eu não tô com nenhuma dessas porcarias. Lembro que esses homens não foram considerados culpados até o momento da gravação, nem tem ligação conhecida com o crime. E o suspeito? Bem, ele não parece ter nenhuma ligação clara com os rappers. Ao mesmo tempo, porém, o número absurdo de coincidências ainda não foi explicado. Outra coincidência nesse caso surgiu após a morte de X, quando vários veículos de mídia citaram um vídeo seu que parecia prenunciar a própria morte. X disse: "Se for morrer, quero garantir que minha vida fez ao menos 5 milhões de crianças felizes." Ou que acharam respostas na minha vida, apesar das coisas negativas ligadas ao meu nome. Agora, os fãs claramente viram algo especial na música dele. Multidão se reuniu na Melrose Avenue, em Los Angeles, para homenagear a estrela que partiu. A multidão de até 1000 pessoas chegou ao memorial improvisado, organizado por Adam 22, que aparentemente começou de forma pacífica. Mas as coisas saíram do controle. O Departamento de Polícia de Los Angeles disse que o grupo jogou pedras e garrafas nos policiais, bloqueou a rua e interrompeu o trânsito. Um policial relatou ter sido atingido por um tijolo. Os policiais foram até o local com equipamento anti-motim, balas de pimenta e de borracha. Na Flórida, centenas se reuniram pacificamente no local do assassinato dele na terça-feira, levando flores e escrevendo homenagens com giz na calçada. Uma presença indesejada na vigília foi a ex-namorada dele, Geneva Ayala, que também escreveu no Instagram: "Me expulsaram da vigília, que desrespeito absurdo. Não acredito que as pessoas sejam tão egoístas. Fiquei menos de 25 minutos e fui retirada do memorial. Só queria dizer que não atrapalhei ninguém. Isso é injusto. Estou arrasada. Eles queimaram o que deixei, o que trouxe para ele. Estou tão irritada que estou gritando." A multidão reagia à hostilidade percebida entre eles. As questões legais de X na época de sua morte estavam ligadas ao abuso doméstico que ela sofreu nas mãos dele. Enquanto alguns fãs achavam que ela ficaria feliz ou aliviada com a morte dele, ela usou o Twitter para negar isso. "Sei que não gostam de mim, mas isso não é sobre mim. Parem de me marcar em discussões desrespeitosas. Não me importo com essa repercussão. Perdi alguém próximo. Me deixem em paz." Ela disse: "É nojento falarem por mim. Não ligo se ninguém se importava comigo meses atrás. Não perdi minha vida, ele perdeu. Isso é permanente. Eu ainda estou aqui. Como acham que isso me faz sentir? Todos esperam que eu fique aliviado ou feliz? Não, estou destruído." Em uma nota mais positiva, desde a morte de X, Geneva Ayala recebeu várias doações em seu GoFundMe para cobrir suas contas médicas.Ela criou a página de financiamento coletivo em outubro de 2016, mas só recebeu mais de $6 mil nos 2 últimos dias. Totalizando suas doações em mais de $31 mil agora, os custos médicos foram causados pelo suposto abuso doméstico de X. Ela relata as lesões em sua página do GoFundMe. Sofreu 2 fraturas na órbita do olho esquerdo por um golpe agressivo, além de fraturas no nariz e mandíbula. "Esses ossos fraturados perfuram a parte de trás do meu globo ocular, danificando um nervo óptico e meu olho." Se X foi culpado de causar esse dano ou não, acho que todos podemos concordar que é uma coisa boa ela ter tratado isso. Porque você sabe, bem, parece algo bem sério. Na época de sua morte, X trabalhava em 2 projetos inéditos.
a mixtape I Need Jesus e o álbum Skins. Ainda não se sabe quando essas gravações serão lançadas. Diplo contou que X o procurou recentemente pedindo ajuda dele e de Skrillex para finalizar seu próximo álbum. Então talvez isso seja algo que veremos acontecer. Sobre o novo interesse de X em caridade, Scam as the Slump God disse que quer assumir o evento beneficente que X estava planejando e torná-lo um dia de lembrança. Notícias trágicas afetam as pessoas de formas diferentes. Quando soube da morte de X, senti vontade de acender um cigarro. Isso mesmo, o McCrudden aqui é fumante, ou pelo menos costumava ser. Desde então, encontrei uma nova alternativa através da minha colaboração com a Candy Pens, e isso me permitiu encontrar uma forma aromaterapêutica melhor, não só de lidar com o estresse, mas também de relaxar e, você sabe, aproveitar de vez em quando. Agora, a Candy Pens também tem fortes laços com a comunidade do rap e hip hop, com apoio de nomes como DJ Khaled, Amber Rose, Young Mestrado e o colega de XXXTentacion na lista dos calouros de 2017 PNB Rock. Lembre-se, Candy Pens é para maiores de 18 anos. Tenho um código para 25% de desconto no seu pedido. O link está abaixo. Obrigado a Candy Pens pelo patrocínio. Isso me permite seguir com nosso trabalho nesta plataforma imutável. Um lado positivo dessa tragédia foi a revelação de que a namorada de X está grávida do filho dele. A mãe dele disse no Instagram que ele nos deixou um último presente. A identidade dela ainda não foi revelada. Você vai conseguir ficar em Nova York por um tempo? Sim, ficaremos 3 dias. Temos uma banda e vamos tocar amanhã. Então vocês são de Miami? Sim, somos de Miami e fãs de Marilyn Manson. Primeiro de tudo... Vamos fazer um rápido resumo. Agora, Marilyn Manson, ele nasceu como Brian Hugh Warner em 5 de janeiro de 1969 em Canton, Ohio. Ele era o único filho dos pais Hugh e Barb Warner. Brian teve uma infância difícil, sendo abusado sexualmente várias vezes por um vizinho. Na juventude, jogou futebol americano e integrou o comitê do anuário. Ele era fissurado em revistas Mad, MTV, bandas de rock como Kiss, jogava Dungeons & Dragons e gostava de desafiar os limites na sua escola cristã. Após o ensino médio, o pai dele conseguiu trabalho em Fort Lauderdale e a família mudou-se para a Flórida. Brian foi matriculado na faculdade comunitária Broward, onde cursou jornalismo e teatro, apesar do incentivo do pai para uma carreira mais prática. Ele conseguiu emprego na revista local Paralelo 25 em Fort Lauderdale. Ele teve uma oportunidade cedo quando conseguiu entrevistar Trent Reznor, do Nine Inch Nails, e adotou o pseudônimo de Marilyn Manson, combinando os nomes da estrela de Hollywood Marilyn Monroe e, claro, do serial killer Charles Manson. Quero crescer e ser uma estrela do rock. Que isso sirva de lição para vocês, crianças. Em 1993, Marilyn Manson e sua banda assinaram com a gravadora de Trent Reznor, garantindo também participação na turnê do Nine Inch Nails em 1994. O álbum de estreia de Marilyn Manson, Portrait of American Family, foi produzido por Reznor e trouxe a Manson seu primeiro sucesso comercial. Depois disso, ele conquistou seguidores com seu EP seguinte, Smells Like Children. Foi lançado em 1995 e Marilyn recebeu grande destaque na MTV quando lançou o cover de Sweet Dreams do Eurythmics. Isso lhe rendeu disco de platina e fama nacional. Em 1996, Marilyn Manson teve grande sucesso com o segundo álbum, Antichrist Superstar. O álbum estreou em 3º lugar na parada Billboard 200 e Marilyn Manson alcançou seu maior sucesso em 1998 com o lançamento de Mechanical Animals. O álbum liderou as paradas da Billboard e aumentou as vendas de ingressos para a turnê Last Tour on Earth, iniciada um ano depois. Em 2005, Marilyn contou a Rolling Stone que trocava a música pelo cinema, dizendo: "Não acho que o mundo mereça música agora. Eu não quero mais fazer arte que outras pessoas, especialmente gravadoras, transformem em produto. Eu só quero fazer arte." Dito isso, ele acabou de lançar seu 11º álbum de estúdio. Falando sobre sua vida pessoal e carreira no cinema, quando Marilyn ficou famoso, começou a fazer papéis menores em filmes como Jawbreaker, com sua então namorada Rose McGowan. Ele atuou em filmes menores, depois apareceu como ele mesmo em Californication, e sendo fã de Eastbound and Down, conseguiu um papel na série. Agora Marilyn expressou interesse em interpretar Willy Wonka no remake que acabou indo para seu amigo Johnny Depp, mas Johnny citou Marilyn Manson como inspiração para seu personagem. Acho que é uma bela homenagem. Agora, o primeiro noivado de Marilyn, que durou 2 anos com Rose McGowan, chegou ao fim por volta de 2001 e parece que a separação foi amigável.
Agora, o próximo relacionamento foi com uma dançarina burlesca, modelo e estilista de figurinos, chamada Dita Von Teese. Os dois se casaram em 2004. O casamento durou 2 anos, mas Dita Von Teese pediu divórcio por diferenças irreconciliáveis. Agora, tabloides disseram que seu estilo festeiro e casos extraconjugais foram o real motivo da separação. Eu fiquei com ele por 7 anos e com muita gente. Sim, 7 anos no total. Nós fomos casados por apenas 1 ano. E eu sinto que casar foi meio que o beijo da morte pra gente. Agora... O próximo relacionamento dele foi com a atriz Evan Rachel Wood. E esse é o mais preocupante. Os dois começaram a namorar em 2007 e tiveram um relacionamento de idas e vindas por anos. Agora, quando os dois realmente terminaram bem, Evan então veio a público com relatos chocantes de abuso que incluíam controle, violência doméstica, tortura e mais. Na verdade, é algo bem grotesco. Ele tinha crises de ciúmes extremos que frequentemente resultavam em destruir nossa casa, me encurralar em um cômodo e me ameaçar. Eu vi meu agressor ameaçando pessoas com violência ou ações legais se ele achasse que elas poderiam expô-lo. Agora... O casal ficou noivo por meses antes de terminar publicamente. Independentemente das acusações, parece seguro afirmar que não se falam mais. Procurei na internet uma reação de Marilyn sobre essas acusações. Encontrei uma entrevista detalhada no Channel 4 em que ele comenta sobre sua ex, Rose McGowan, o movimento Me Too e as acusações dela contra Harvey Weinstein. De qualquer forma, isso foi o que ele disse. Quero dizer... Quando há acusações sérias, e sempre há acusações, claro. Mas, quero dizer, é quando alguém começa a reclamar de algo que aconteceu que parece um pouco menos sério do que realmente um abuso sexual, porque isso é outra coisa. Acho que isso é insultante para as pessoas que foram vítimas de abuso sexual. A última namorada conhecida de Marilyn Manson é a fotógrafa Lindsay Ussich. Desde 2015, nenhum parceiro romântico foi mencionado publicamente. Acho que ele é um lobo solitário. Poucos sabem do forte vínculo de Marilyn com os pais. Em 2014, a mãe dele faleceu após 8 anos lutando contra o Alzheimer. Marilyn viu o pai, veterano da Guerra do Vietnã, chorar pela primeira vez no funeral. Marilyn Manson comprou sua primeira casa em Los Angeles e seu pai viajou de Ohio para visitá-lo. Eles passaram um tempo juntos em 2017 antes do falecimento do pai. Eu consegui vê-lo por cerca de meia hora. Acho que ele estava me esperando. Porque eu, terminei a última música no dia seguinte e fiz essa tatuagem na minha mão. E eu voei para Ohio porque ele não tinha realmente me contado o quão doente ele estava. Acho que ele só queria estar com minha mãe, onde quer que ela esteja. Antes de falecer, ambos colaboraram em uma sessão de fotos com maquiagem completa. Sobre a morte do pai dele, Marilyn publicou no Instagram: "Hoje perdi meu pai, Hugh Warner. Ele me ensinou a ser homem, lutador e sobrevivente. Ele me ensinou a atirar, dirigir e liderar. Sempre será o melhor pai do mundo. De algum jeito, sei que agora está com minha mãe. Vou cumprir minha promessa e nunca vou te decepcionar. Sinto sua falta. Te amo, pai." Joseph Jackson nasceu em 28 de agosto de 1958 em Gary, Indiana. Era o 8º de 10 filhos morando nesta pequena casa de 2 quartos. Sua mãe, Catherine, era testemunha de Jeová e trabalhava na Sears para sustentar a família. Seu pai, Joseph, Joe, era operador de guindaste e ex-boxeador. Michael e seus irmãos descobriram que o pai ainda tinha um soco forte. Nós ficávamos apavorados. Apavoradas. Eu nem sei te dizer. Acho que até hoje ele não percebeu o quanto a gente tinha medo. Joe forçava Michael e os irmãos a ensaiarem passos de dança o tempo todo, batendo com cinto se errassem. Se não fosse abuso físico, Joe Jackson manipulava seus filhos verbal e mentalmente, como ao zombar do formato do nariz de Michael. Em 1964, Michael se juntou aos seus irmãos mais velhos no Jackson 5 e começou sua vida nos palcos. Michael tinha 10 anos quando foi coroado prodígio infantil, maduro para sua idade e elogiado por uma música que quebrava barreiras raciais. Lembre-se, essa banda estourou no mesmo ano em que Martin Luther King Jr. foi assassinado e ocorriam tumultos urbanos pelo país. O jovem Michael Jackson era uma luz de esperança para a igualdade de oportunidades. Na maior parte do tempo, sabe, ele frequentou aquela escola há muito tempo. Seus pais concordam com isso. É o meu pai. Ao longo dos anos, Michael foi privado de qualquer chance de ter uma infância normal e se tornou um ídolo adolescente e símbolo sexual. Off the Wall foi lançado em 79 e provou que Michael era um dos maiores artistas solo de todos os tempos. Ele era o Justin Bieber daquela época.
Mais impressionante, ele tinha só 21 anos quando fez sua primeira cirurgia plástica após quebrar o nariz ensaiando uma coreografia difícil. Ele fez 2 cirurgias no nariz para consertá-lo e, em 1982, lançou o álbum mais vendido de todos os tempos. Estamos falando de Thriller, que ficou na primeira posição da Billboard 200 por mais de 9 meses. E também veio com um videoclipe de 14 minutos que ajudou a catapultar um canal chamado MTV para as massas. Neste ano, Michael se reuniu com os irmãos e fez história ao mostrar seu visual e dança marcantes, tornando-se o rei do pop. Depois, Michael sofreu queimaduras de 2º grau filmando um comercial da Pepsi e fez outra cirurgia plástica. Na verdade, ele estava obcecado por cirurgias plásticas. Nos anos seguintes, Michael continuou obcecado com sua aparência, afinando o nariz e tentando esconder o rosto zoado pelo pai na infância. Ele também perdeu muito peso tentando alcançar o corpo de um dançarino. Além de tudo isso, sua cor de pele estava ficando cada vez mais pálida devido aos tratamentos para sua condição de pele conhecida como vitiligo. A transformação radical de Michael o tornou alvo de tabloides, rumores e ridicularização, sendo chamado de Waco Jaco pela imprensa. Entre seus episódios mais malucos estão comprar o chimpanzé Bubbles e dormir em uma câmara de oxigênio para retardar o envelhecimento. Se quiser saber o que houve com Bubbles, vamos conferir. Conheça Bubbles. Tirando a chita do Tarzan, ele talvez seja o chimpanzé mais famoso do mundo. Há 25 anos, ele era o animal de estimação de Michael Jackson. Essas terapias não trouxeram a paz que Michael buscava, e seus anos sob os holofotes claramente cobraram seu preço. Correr e se esconder. Você não pode. Eu não posso dar uma caminhada no parque. Eu não posso ir à loja. Eu não posso. Eu tenho que me esconder em um quarto. Você se sente como se estivesse na prisão. Em 1988, Michael começou a construir seu rancho Neverland, o mundo de fantasia de 17 milhões de dólares que tinha um teatro, um zoológico, um parque de diversões e 40 seguranças patrulhando o local. Com Jackson atuando como o Peter Pan daquele lugar, isso deu à estrela a chance de viver a infância que ele nunca teve. Você é incrível. Eu também acho você incrível, Cartman. Nesse período, Michael também virou grande amigo de Macaulay Culkin. Mas ver um homem adulto passar tanto tempo com garotos em Neverland levantou muitas suspeitas. E bem, meio que por um bom motivo. No ano seguinte, Michael enfrentou as primeiras acusações de abuso sexual infantil. Até onde você sabe... Você já foi acusado de ter abusado sexualmente de Macaulay? A família Chandler acusou Michael de apalpar seu filho de 13 anos e exigiu dinheiro dele. A polícia invadiu a casa de Michael, o fez tirar a roupa para revistá-lo, e o garoto descreveu detalhadamente suas partes íntimas. Fico pensando qual era a cor disso. Nesse momento difícil, Michael encontrou conforto em uma nova amiga, filha de Elvis. Sim, Lisa Marie Presley. Eles se casaram em segredo, fazendo de Lisa princesa do rock e rainha do pop. O casamento durou 2 anos antes do divórcio, mas Michael logo encontrou outra mulher para casar. Ela era sua amiga, fã e enfermeira no consultório do dermatologista que ele frequentava. A mulher era Deborah Rowe e ela disse logo de cara para Michael que teria filhos dele. O casal teve 2 filhos e Michael obteve a guarda total após o divórcio em 1999. Depois, Michael teve um 3º filho com uma mãe de aluguel desconhecida chamada Blanket. Um dia, o mundo conheceria Blanket de forma muito estranha. De repente, o termo Waco Jaco voltou a ser usado, e MJ estava novamente na capa de todos os tabloides e jornais. Em 2003, ele foi novamente acusado de abuso infantil por várias famílias e preso, mas apesar de ser considerado inocente, seu nome ficou irremediavelmente prejudicado. Além disso, a foto da ficha criminal não favoreceu Michael. Todos comentavam, parece fantasia de Halloween. Após isso, Jackson deixou o rancho Neverland e ficou longe dos holofotes por anos. Em março de 2009, anunciou a série de shows This Is It. Essa seria a última grande apresentação de Michael. E mais 50 shows foram incluídos após vender mais de 2 milhões de ingressos em 2 horas. Isso dá 140 ingressos por segundo. Uma loucura. E também um ótimo negócio. Diziam na época que Michael, ele estava profundamente endividado. Com o tão aguardado show se aproximando, parecia que a imagem de Michael finalmente ia receber a renovação que precisava. Infelizmente, semanas antes do grande dia, Michael sofreu uma parada cardíaca enquanto estava em sua cama. Ele faleceu em 25 de junho de 2009 por overdose de propofol chamado leite da amnésia. Décadas de abuso de medicamentos prescritos e o estresse do próximo show certamente cobraram seu preço. Seu médico, Conrad Murray, foi acusado de homicídio culposo.
A notícia da morte de Jackson quase quebrou a internet. O alto número de acessos ao Twitter, Wikipedia, Google, TMZ e AOL Messenger tirou esses sites do ar. Os canais interromperam a programação para mostrar maratonas do trabalho do artista. Um sorteio selecionou milhares de fãs para a cerimônia, e mais de 31 milhões assistiram à transmissão do memorial, tornando o funeral comparável aos de Princesa Diana e Presidente Reagan.